Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 2 de novembro de 2023, feriado de finados, onde normalmente os brasileiros guardam o dia para lembrar dos seus familiares que se foram, né? É engraçado que eu me lembro que quando eu era criança, já há 60 anos atrás, né? 2 de finados realmente mais parecia um dia santo, né? Ninguém nas ruas, não se ligava à televisão, nem tinha, acho que televisão naquela época, não se ouvia música, o respeito era demais. Mas como tudo na vida muda, né? Hoje, finados, mais parece realmente uma festividade, aquele feriadão, onde as pessoas curtem as viagens, as praias e seja lá o que for. Mas, cada um, não é isso? Nós não vamos falar sobre isso aqui, evidentemente. Vamos conversar sobre três situações que hoje aflige e muito o Brasil. 3, eu diria, situações muito ruins para o governo brasileiro. E, obviamente, por tabela, para a população. Eu poderia começar dizendo sobre a dificuldade econômica, porque, muito embora não pareça, já que a imprensa sempre transmite as informações de uma forma amena, quando é para proteger este governo que aí está, eu tenho que dizer que a coisa é muito mais séria do que parece. Vamos lembrar que alguns meses atrás, logo após o Palácio do Planalto despejar bilhões em emendas parlamentares, o Congresso Nacional aprovou aquele arcabouço fiscal do Haddad, né? E aquele arcabouço que foi feito de uma forma muito amadora, diga-se de passagem, com a promessa de resolver todos os problemas econômicos do Brasil. A reforma tributária. Muito bem. Muito se falou, muito se discutiu, e fato é que na prática, até agora, nada do que foi proposto naquele arcabouço começou a ser colocado em prática. Por quê? Porque não é possível colocar em prática. Por um único motivo. O motivo é que mesmo antes de se praticar o que foi aprovado nesse arcabouço fiscal, o Palácio do Planalto, por conta própria, começou a chutar o balde e gastar mais do que deve, não se preocupando minimamente com o fundo do poço, gastando o que não pode gastar. E isto, não podemos nos esquecer que antes mesmo de começar o governo, esse atual governo, na fase de transição, pediu para que o Congresso Nacional aprovasse um aumento do teto. Vocês se lembram, né? E vamos precisar aí de, me parece que 200 bilhões acima do teto para cobrir, né, buracos. Inclusive chegaram a dizer buracos deixados pelo governo de Bolsonaro. E nós sabemos que Bolsonaro saiu e deixou 70 bilhões em caixa, né? Mas eles diziam que era para poder cumprir as metas do Bolsa Família, né? Da casa própria, blá, 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 blá. E mesmo assim, precisou-se fazer o arcabouço fiscal e o governo continuou gastando, e o rombo hoje é de 170 bilhões, o que fez com que o atual mandante, na sexta-feira passada, viesse a público dizer que não iria cumprir a meta fiscal ao final de 2023, ou seja, não iria cobrir o rombo de 170 bilhões. Usou como desculpa o fato de que não vai parar investimentos em projetos
para cobrir um déficit. Porque, afinal de contas, qual é o problema de se perder 0,5% ou 1% no PIB do Brasil? Olha que absurdo que é isto. Primeiro, porque ele afirma que vai terminar o ano pedalando. Pedalada que justificou o impeachment de Dilma Rousseff. E ele vai pedalar. E vai pedalar porque sabe que não sofrerá processo de impeachment. Disto vocês tenham a maior certeza absoluta, né? Mas não vai cumprir o déficit porque não pode parar com investimento em obras. E aí eu pergunto, quais obras? Não existem obras desse governo. Não existe projeto algum. Aliás, todos os projetos do governo, segundo ele, está concentrado no PAC 3, né? Programa de Aceleração do Crescimento, que teve o PAC 1 em seu governo lá no início de 2002, e o segundo, o PAC 2, no governo de Dilma Rousseff. Ele não entregou as obras prometidas no PAC 1, não entregou as obras prometidas no PAC 2, juntou essas obras inacabadas, jogou no PAC 3 e também não vai cumprir, tenham a certeza absoluta disto. Um exemplo, por exemplo, é o chamado trem-bala, que nunca saiu do papel e novamente está nos planos do PAC 3. Ora, tudo isso, obviamente, faz com que o mercado financeiro caia fora. Os investidores tenham medo de investir no Brasil. E ontem todo mundo ficou muito atento porque ocorreu a reunião do Copom, onde o Banco Central iria definir se poderia baixar mais 0,25% ou 0,5% na taxa Selic, que está em, deixa só para não falar bobagem, está em 13,75% ao ano. É uma das mais altas do mundo. O que aconteceu? O Banco Central, com receio da volta da inflação, volta não porque ela ainda não foi embora, mas com receio do aumento da inflação, preferiu não baixar taxa de juros alguma. Manteve, continua sendo 13,75. Claro que desagradou o governo. O governo não gostou, mas o mercado gostou. Gostou tanto que a bolsa, que estava com tendência de queda, fechou em alta ontem e o dólar, que estava subindo, voltou a cair. Mas o governo não, o governo quer que abaixe a taxa de juros para baratear o dinheiro, assim eles podem gastar mais, e usam como justificativo que precisa baixar porque o povo não tem condições de buscar dinheiro nos bancos porque os juros é muito alto. Mas o povo já está aqui. Como que vai buscar dinheiro no banco se não tem condições de pagar suas contas? Então essa situação econômica do Brasil é muito ruim. O mercado financeiro mundial olha para o Brasil com insegurança, principalmente porque sabe que o Brasil não pretende cumprir regras pré-estabelecidas, como o equilíbrio fiscal. Foi prometido, o atual presidente prometeu em reunião com investidores, com empresários, e agora ele disse que não vai cumprir. Como alguém vai investir num país assim? Olha, esse é um dos grandes problemas do governo na atualidade. O outro grande abacaxi, e que está difícil para esse governo descascar, é a segurança pública. A coisa está tão ruim que o nome de Flávio Dino já saiu do radar para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, que era um sonho do atual presidente. Vou colocar o Dino como ministro. Mas, depois de muita pressão do próprio PT e da ala mais radical, comandada por Gleisi Hoffmann, mostrando ao inquilino do Palácio do Planalto que a segurança do Brasil está de mal a pior, que não existe plano, não existe um planejamento para se combater o crime,
Claro que a imagem de Flávio Dino, que nunca foi boa, por conta de sua arrogância, por conta de sua prepotência, ficou pior ainda. E quando fica pior dentro do próprio partido, o próprio comandante, o próprio presidente, se vê numa situação delicada, porque ele fala: como eu posso então indicar alguém de tão baixa estima, né, entre os parceiros do PT e de muito má avaliação dentro do Congresso Nacional? Como eu posso indicar esse cara para o Supremo, sendo que ele vai ter que ser sabatinado lá no Congresso, sabatinado no Senado Federal, em um momento em que Rodrigo Pacheco está querendo dar todos os trocos possíveis, não somente ao Supremo Tribunal Federal, mas também ao presidente da República. Por quê? Porque Pacheco ajudou demais esse presidente que aí está. Auxiliou muito, principalmente o ano passado, quando ajudou a malhar demais Jair Messias Bolsonaro. E fez de tudo para aprovar o arcabouço fiscal lá no Senado, né? Imaginando que poderia ganhar uma vaga lá no Supremo. Aí descobriu que não. Aí pediu para o Davi Alcolumbre traçar, junto com a politicalha lá do Palácio do Planalto, uma possível indicação do Pacheco para ocupar uma cadeira, então, no Superior Tribunal de Justiça. Também esfriou, melou. E Rodrigo Pacheco, que sabe que perdeu toda a sua popularidade junto ao eleitorado de Minas Gerais, sabe que logo, logo seu mandato de senador acaba. E ele não quer ficar vendo navios. Então, começou a querer dar o troco, uma espécie de ameaça, já prometendo votar na semana que vem esta PEC que corta um pouco as asas do Supremo Tribunal Federal, né? E também já deixando no ar que não vai ser fácil aprovar indicações para para ministros do Superior Tribunal de Justiça e, possivelmente, para o indicado ao Supremo Tribunal Federal, que não pode ser, então, Flávio Dino. Por isso, o mandante do Palácio do Planalto resolveu, finalmente, então, muito contra gosto, fazer uma GLO meia boca. Porque não é uma GLO no Rio de Janeiro. Não, é uma GLO somente com Marinha e Aeronáutica, sem o Exército, e somente nos portos e aeroportos do Rio e de São Paulo. Ora, a desculpa é para impedir o contrabando de drogas, o tráfico de drogas e de armas através do crime organizado. Então nós vamos aqui focar nos portos e nos aeroportos, que sim, são os pontos de entrada e saída para ilícitos do PCC principalmente, né? E no Rio de Janeiro do Comando Vermelho. Ora, vamos mostrar que nós estamos combatendo aí o crime. Vai durar aí por 3 meses essa GLO, o que significa dizer que ele, avisando antecipadamente, o próprio crime organizado vai esperar, vai armazenar para enviar ou para receber quando a barra estiver livre, né? Ou seja, é uma GLO meia boca, porque GLO para valer fica lá as 3 forças no estado inteiro, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro, ficam nas ruas, né? Ou seja, seria mais evidente o trabalho que uma GLO poderia praticar com toda essa liberdade, estando em qualquer lugar onde o interventor decidisse, né? Fiquem aqui na entrada dos morros, fiquem aqui nos portos, fiquem aqui nos aeroportos, né? Aí nós vamos controlar. Mas não, só Marinha, somente Aeronáutica, e só no porto e só no aeroporto. No resto deixa quieto.
Então essa situação está muito ruim, a credibilidade do presidente, que nunca foi boa, né? Diga-se de passagem, nunca foi boa, agora está piorando. A tendência é que perca muito mais popularidade, e nós sabemos o porquê, até porque já arruma as malas novamente, ele tem viagem já marcada para o Japão e para a Alemanha, e o nosso dinheirinho continua indo, não é isso? É assim que funciona o nosso país, infelizmente. E para piorar, para deixar a coisa pior do que já estava, nós sabemos que o Brasil se transformou em uma piada a nível mundial, principalmente porque o inquilino do Palácio do Planalto fez questão de verbalizar o mundo afora a sua capacidade de negociar crises, como do leste europeu e agora na faixa de Gaza, sentado em uma mesa de bar tomando uma cerveja. Ele não resolveu lá no leste europeu e muito menos agora na faixa de Gaza. Por quê? Sua credibilidade é muito fraca. O Brasil, durante o mês aí na frente do Conselho de Segurança da ONU, não conseguiu aprovar nenhuma proposta. Por quê? Porque em nenhuma dessas propostas aparecia detalhadamente o direito de Israel se autodefender, o direito de ação. E em nenhuma dessas propostas apareceu uma frase dizendo: Hamas é um grupo terrorista, ponto final. Sendo assim, jamais os Estados Unidos aprovaria qualquer proposta, né? A Rússia e China também não aprovaria nenhuma caso o contexto mostrasse sim Hamas terrorista, Israel sim pode se defender. Então, claro que não deu em nada. E essa bravata de que eu resolvo ligando: ô Hamas, dá um jeito aí, vamos sentar e conversar para liberar aí os brasileiros, que nem ele disse, foi por água abaixo. Daí, o que acontece? As negociações para se retirar a população lá da faixa de Gaza começou a ser tratada entre Israel, o Líbano e os Estados Unidos. Precisaram entrar em acordo também com o Catar, onde estão os líderes do Hamas, que moram em mansões, com carros luxuosos, para que se começasse a fazer ali um corredor humanitário. Ontem foram liberados mais de 500 pessoas que puderam sair da faixa de Gaza, né? A grande maioria de americanos e estrangeiros, mas nenhum brasileiro. Hoje saíram mais 550 pessoas. Dessas 550 pessoas, 450 americanos. Aí tem cidadãos do mundo inteiro: Hungria, Bélgica, Sri Lanka, Austrália, Itália, inglês, blá, 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 e nenhum brasileiro. E o Itamaraty ficou na bronca, onde já se viu. Nós temos aí mais de 30 brasileiros e não saiu nenhum brasileiro até agora. Como pode ser uma coisa desta? Aí é onde nós voltamos a lembrar das afirmações do mandatário brasileiro, dizendo que Israel está extrapolando, está cometendo também crimes de guerra, que não pode matar inocentes. Em momento algum chamou o Hamas de grupo terrorista, em momento algum se solidarizou com as vítimas de Israel, que foram mortos de forma bárbara, digamos assim, né? Claro que tinha que vir o troco agora. Claro que a preferência de Israel, dos Estados Unidos, foi deixar o Brasil em segunda linha, em segunda mão. Não que os brasileiros não mereçam o mesmo tratamento ou a condescendência, mas não, para que os brasileiros saibam que o mandante brasileiro não tem capacidade alguma de negociação, de tratamento diplomático com ninguém que seja. Então vão ter que esperar na fila sim. Aliás,
os brasileiros que chegaram ontem, que não eram brasileiros da faixa de Gaza, eram brasileiros que estavam na Cisjordânia, né? E saíram com um avião da FAB, um avião da Força Aérea Brasileira, né? Chegaram no Brasil, mas pareciam atletas das Olimpíadas, todos com bandeiras brasileiras, vibrando, se ajoelhando no chão, abençoando a terra. Eu acho estranho que culturalmente o Brasil é muito atrasado nesse sentido, porque eles não conseguem separar o joio do trigo, não sabem separar as situações, o que de fato é patriotismo e o de que fato é a necessidade. Eles saíram de lá por necessidade, não por patriotismo. Se fosse por patriotismo, não teriam nem ido. O que não quer dizer que se fossem, deixariam de ser patriotas. Mas o carnaval tem que ser feito, porque a Globo tem que mostrar os brasileiros com bandeiras brasileiras e o avião da FAB, né? Ora, mas e os que estão na faixa de Gaza? Não foi o Lula que disse que ia ligar para alguém amigo do Hamas, sendo que ele mesmo é amigo do Hamas? Né? Você conversa para boi dormir. Então o Brasil está passando vexames, e isso é inaceitável, porque diplomaticamente o Brasil sempre teve muito boa aceitação ao redor do mundo, com embaixadores de nome, de renome, inclusive, né? E, no entanto, agora, nós que temos um ministro de Relações Exteriores fantoche, como Mauro Vieira, porque, de fato, quem representa o atual mandatário brasileiro é o Celso Amorim, que tem um cargo aí de assessor de assuntos internacionais. Quem é que dá um cargo de assessor de assuntos internacionais se existe diplomacia para isso? Então, meus amigos, a situação é muito ruim para o Brasil, que vai de mal a pior. A tendência é de que piore e muito. Isso não é pessimismo, isso é fato, é realidade. Basta olhar o que o governo está fazendo para saber se haverá a possibilidade de alguma melhora ou não daqui por diante. Mas eu diria que pela atual situação do Brasil, hoje é sim um verdadeiro dia de finados. Era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, vocês vão deixar os likes, vão convidar os amigos para assistirem o Terra Brasilis News, né? Distribuam o link desse vídeo para seus amigos, colaborem com o canal quem puder, e eu desejo a todos vocês um excelente fim de quinta-feira, muito bom feriado para quem estiver na boa, né? E desejo a todos vocês um breve, até amanhã, se Deus quiser, ilhado e querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.